vou tentar, eu sei que a jornada foi longa hoje, né? Então eu vou tentar ficar dentro do tempo. Mais uma vez agradecendo a participação e falar de um tema que ele ainda mais agora, né, com tudo isso que a gente está vivendo nesse momento sem precedentes aí na nossa história mais recente, a importância da indústria 4.0, do tema, né, que a ideia hoje é compartilhar um pouco da minha história, né? Hoje, atualmente, eu sou vice-presidente da Schneider na América do Sul. A Schneider é uma multinacional francesa com quase 200 anos de história e atua em mais de 100 países e lidera globalmente o tema da gestão da energia e da automação, né? Além disso, eu faço parte de alguns conselhos, além da inovação da Fiesp. Um ano atrás eu fui convidado pelo ministro Marcos Pontes para fazer parte da Câmara da Indústria 4.0 e outras áreas que eu venho tentando contribuir um pouco com aquilo que eu venho recebendo durante a minha vida. Então a conversa hoje é mais compartilhar um pouco de experiência, muito tempo de experiência, muitos anos na Europa, Oriente Médio, aqui na América do Sul e também na América do Norte. Então, contar um pouquinho de como eu tenho visto e em 20 minutos falar um pouco do que é essa indústria 4.0 e mostrar 2 casos de indústrias locais, como a gente tem aplicado isso aqui. Mas sempre que a gente fala, né, desse tema, acho que foi apresentado muito bem anteriormente, na apresentação anterior e nas outras que eu vi, é um tema de mudança, né? A gente tem que mudar cultura, a gente tem que mudar mindset, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que, uma palavra que já está virando quase um chavão no mundo do RH, né? É aprender a aprender ou reaprender. Então a gente está, porque as coisas mudam, né? Uma das perguntas é da economia compartilhada, como vai ser, porque são mudanças que vêm e as mudanças normalmente não são absorvidas de uma maneira muito fácil, né? E a história normalmente nos conta que essas mudanças, com a gente tem o exemplo do carro que eu coloquei aqui, né? Quando isso foi a frase que o Ford recebeu de um grande banco quando apresentou o projeto do carro, né? Pô, bacana esse negócio de carro, mas cara, os cavalos estão aí. Carruagem é uma das maiores indústrias do mundo. Isso aí não vai passar de modismo, né? E a gente sabe, estava discutindo há pouco agora com o nosso colega da FCA, como os automóveis vêm mudando e vão mudando e muda a história, né? Então muda o urbanismo das cidades, e etc. E depois acontece de novo. Esse é o tema da mudança, ela vai alguns anos lá para frente, entre outros fatos, quando se inventou a televisão também, foi a mesma. O Fox recebeu essa mesma resposta de um banco quando ele pediu dinheiro para fazer a televisão dele, né? Então, pô, ninguém vai aguentar ficar dentro na frente de uma caixa de televisão, é uma caixa de madeira, e a gente sabe que as televisões mudaram até a arquitetura das casas, né? Então, é um pouco para refletir que tudo isso que a gente vem vivendo e tudo isso que a transformação digital que foi nos dito anteriormente, tudo isso ele exige mudança. A tecnologia ela é um habilitador, mas existe a digitalização, na minha maneira de ver, ela é muito mais mudança comportamental do que tecnologia. A tecnologia habilita, mas não adianta ter todas as tecnologias que você é uma pessoa digital. Então, às vezes a gente vê aquelas análises para perceber se a pessoa é digital ou não, se ela sabe usar um iPad, ou as crianças de hoje já nascem mexendo no iPad. Você usar um iPad não significa que você é digital. Não existe diferença nenhuma entre escrever na pedra, o homem da pedra, e escrever no iPad. Você está escrevendo, você não está fazendo nada de novo, não tem inovação nenhuma. Você só está mudando a ferramenta que você está escrevendo. A mudança digital é o que eu vou fazer com aquela informação que agora está digitalizada e como eu posso potencializar de alguma maneira aquela informação. Mas escrever por escrever na pedra ou no iPad não muda muita coisa. Então, ser digital não é utilizar a ferramenta, mas sim é o mindset, como eu mudo tudo isso. Então, isso é muito importante porque a gente acompanha muitas tendências, né, que vêm acontecendo da urbanização das cidades, cada vez mais as cidades crescendo, o campo muito mais automatizado e cada vez mais as pessoas vivendo na cidade, a industrialização crescendo em níveis altíssimos, né, e aumentando o consumo de energia, e a digitalização num nível muito mais agora. A gente já vê estimativas, as primeiras estimativas falam que a nossa automação, a nossa nível de digitalização avançou em 10 anos mínimo aqui no Brasil nesse período de pandemia. Então a gente ouve muito que a gente está vivendo, né, essa revolução digital e tudo isso que está acontecendo. Mas eu sempre pergunto, né,
quando a gente fala desse tema é que será que a gente vive uma revolução digital efetivamente, né? Os computadores, a rede de computadores existe há mais de 40 anos, né? 30 e poucos anos a gente já tinha internet. O que aconteceu é que essa rede evolui de uma rede de computadores para uma rede de pessoas quando se tem lá o Facebook, Twitter e toda aquela interação de pessoas dentro de uma rede, e essa rede evolui de alguns anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando um pouquinho depois, quando se coloca o posicionador dentro da internet, né, o GPS, geolocalização, então você começa a conectar também todos os objetos e tudo dentro dessa internet, fazendo assim que o mundo físico seja cada vez mais conectado ao mundo digital e criando o que a gente conhece hoje como internet das coisas, e que essa internet das coisas já vem há muito tempo sendo investido, né? Às vezes ainda a gente vê pessoas falando de internet das coisas como se fosse uma novidade, mas essa não é uma novidade. Em 2018 já se gastou 700 bilhões de dólares em negócios de internet das coisas, e estima-se que o ano que vem se chega a 1,1 trilhões, e eu acredito, como esse número é pré-pandemia, eu acredito que com a pandemia esse número vai subir mais ainda. Então a internet das coisas é uma realidade, e aí eu co corrigi, né, numa das minhas apresentações, aquela frase da revolução digital. A gente não vive uma revolução, a gente vive uma evolução digital. Como a gente viu, a internet já existe há 30 e poucos anos. Então, quando a gente olha o Uber, né, que é utilizado por muitos, Uber, uberização, o que o Uber traz de novo de tecnologia, né? Se você for olhar, absolutamente nada. Os carros existem há mais de 100 anos, a internet existe há mais de 30 anos, as pessoas existem há milhões de anos com desejo de ir e voltar. O grande efeito digital foi a pessoa ver as três coisas juntas. O carro disponível, com a internet que já estava disponível, e a necessidade das pessoas de irem para um lado para o outro e começar a compartilhar as coisas. Então, a digitalização não está nas ferramentas, mais uma vez, ela está em si como eu encontro essas conexões que precisam ser feitas. Então, falar em revolução digital é a gente perder aí 30, 40 anos, pelo menos, que a gente vive essa digitalização, e eu posso compartilhar a minha história profissional. Em 2002, 2003, a gente já estava fazendo o que se chama hoje de indústria 4.0 na Arábia Saudita, numa outra empresa que eu trabalhei, com o tempo que eu fiquei no Oriente Médio, já digitalizando, que é a empresa chamada Aramco, que todo mundo conheceu recentemente com o maior IPO da história, né? Alguns trilhões aí que todo mundo sempre falou de Apple, tudo, e quando colocaram Aramco, empresa de petróleo, tudo, falou que não ia dar em nada, e se tornou o maior IPO da história. E ele já vem investindo há mais de 20 anos nessa transformação digital. Então, eu quis conceituar um pouco porque é importante a gente pensar que isso vem evoluindo. Então, quais são os passos que isso vem sendo dados, né? E aí a gente aterriza um pouco no tema de hoje, que é a indústria 4.0, que também é conhecida por vários nomes, que vira uma coisa comercial, né? Tem manufatura avançada, smart manufacturing, IIoT, né? Industrial Internet of Things, e depende do país que você vai estar, como são casos de políticas de governo ou de apoio de governo. Então, na França se chama Indústria du Futur, na China tinha um nome que agora esqueci, agora eles lançaram um outro programa porque eles atingiram já os objetivos deles. Mas, resumidamente, independente do nome que vocês encontrarem pela frente sobre a Indústria 4.0, o nome que for batizado isso, a gente vai estar falando sempre de digitalização da indústria. Existe muito no mercado, muita gente aproveitando a onda, vamos assim dizer, da indústria 4.0 para falar que está colocando robô e está fazendo indústria 4.0, que está colocando automação, que é a indústria 4.0. Não, isso tudo é indústria 3.0. Então foi quando entrou a inteligência computacional na década de 70, aqui no Brasil, 76 para ser mais exato, quando teve o primeiro controlador automático de processo aqui no Brasil. Então, a Revolução 3 começa lá atrás, mas infelizmente a gente ainda vê hoje aqui no Brasil muita gente aproveitando, como eu disse, surfando a onda, para falar dessa indústria, falar de automação, porque o Brasil efetivamente está bem atrasado comparado com a maioria dos países industrializados, né, que tem um parque industrial grande e um PIB industrial respeitável, apesar de nos últimos anos a gente ter visto esse PIB encolher muito. A gente ainda tem um posicionamento, é um país industrial e industrializado, só que a gente tem
é, ainda é um caminho grande para percorrer em automação. Talvez hoje a gente viu uma apresentação de um grande grupo, existam grandes grupos, os grandes grupos, por ter sua casa matriz em algum lugar do mundo e talvez em algum país mais avançado, têm acesso a tecnologias há mais tempo. Mas a grande realidade do Brasil é que quase 80% da indústria é pequeno e médio porte, e essa indústria não tem uma casa matriz na Europa ou nos Estados Unidos para recorrer para ter acesso a essas tecnologias. Então, isso também, entre outros motivos, fez que nossa indústria ficasse muito menos efetiva e muito menos competitiva, porque o nosso nível de automação ficou para trás. Então, por isso se vê muita gente falando disso, de automação e robô como indústria 4.0. E vamos lembrar que robô ele está na indústria 4.0 quando a gente está falando de cobot, ou seja, robô colaborativo, interação homem com máquina, aí a gente está falando de indústria 4.0. Mas a indústria 4.0 efetivamente é a digitalização, é o mundo cibernético dentro da indústria, é quando eu começo a integrar todas as coisas dentro da internet e digitalizar tudo isso para vários fatores, eficiência sem sombra de dúvida, sustentabilidade sem sombra de dúvida, porque ser sustentável se perpetuar no tempo, né? Uma empresa como a Schneider, 180 e poucos anos, e se eu não for digital e não conectar a minha indústria numa cadeia de fornecimento digital, provavelmente eu não vou estar no mercado em alguns anos, ainda mais agora, como a gente já falou, dessa aceleração pós-Covid. Então, ser digital, indústria 4.0 não é uma coisa fashion apenas, não é legal, não é cool. É uma necessidade de sustentabilidade de toda a indústria, ainda mais quando a gente vê governos como que a gente tem hoje, muito mais abertos, e se a indústria não for competitiva aqui, a gente vai perder espaço para quem está vindo de fora. E sem defender um lado ou outro, quem está certo ou quem está errado, mas a realidade que a gente vive e vai viver cada vez mais é de uma abertura. Lógico que tudo isso que está acontecendo com o Covid vai ter alguns reposicionamentos geopolíticos e também da cadeia de fornecimento, porque ninguém mais vai querer depender de uma única região do mundo, mas não vai ser só por conta disso que a indústria ineficiente vai continuar podendo existir. Então, indústria 4.0 é uma questão de sustentabilidade dos negócios no médio e no longo prazo. E como essa transformação acontece, né? A gente fala muito da transformação digital, mas para contextualizar ela de uma maneira bem pragmática, ela é feita em três etapas, né? Que são nomes bonitos. O primeiro nome deles é que a gente chama de digitização, é pegar tudo aquilo que eu tenho dentro da minha indústria. A gente está falando de indústria, mas a gente podia estar falando de prédio, podia estar falando de rede elétrica, mas focando na indústria hoje, pegar tudo aquilo, todos os elementos que eu tenho na minha fábrica que são analógicos hoje e colocá-los no mundo digital. De alguma maneira, um painel elétrico, uma máquina, uma parte do processo todo poder ser conectável e a partir dessa conectibilidade, ou seja, você está digitizado, saiu do mundo puramente analógico e passou a entrar no mundo digital, eu entro na digitalização. É quando eu começo, depois de digitizar, eu começo a digitalizar, ou seja, controlar tudo aquilo que era analógico e passou a ser digital, eu começo a controlar tudo digitalmente. E aí sim eu estou habilitado a fazer minha transformação digital. Eu já tenho tudo digitalizado, eu posso criar novos modelos de operação, eu posso criar novos modelos de gestão, por exemplo, a integração de energia com processo. Se eu vou numa fábrica, as pessoas fazem uma reunião semanal ou mensal para falar quanto que se gastou de eletricidade, por exemplo, ou de água, focar na eletricidade, eletricidade por tonelada de produto, ou eletricidade por carro produzido. Eu costumo dizer que esse tipo de reunião é reunião de autópsia, né? Já gastei, já foi todo o dinheiro embora, eu só vou discutir por que eu gastei isso e o que eu vou tentar fazer. Com o mundo digitalizado, eu posso tomar uma ação agora. Se eu comecei a consumir mais do que eu esperado, eu posso atuar no meu processo de uma maneira automática ou mesmo manual, mas com uma resposta para um operador muito mais digitalizado agora. Então, eu não preciso fazer reunião daqui uma semana para descobrir o que eu gastei, e sim eu parar de gastar hoje. E isso funciona para vários outros exemplos que a gente pode usar, desde matéria-prima, desde recursos aplicados de mão de obra intensiva dentro de uma indústria. Então, a gente pode falar de várias coisas. Então, esse é um caminho bem simples da transformação digital. Então, digitização, digitalização e transformação digital, tudo isso permeado por cibersegurança, e eu tenho que ter
o que a gente chama se eu vou ter minha nuvem, né? Se vai ser um cloud, vai ser um premises, como eu vou trabalhar esses dados. E como eu disse, essa transformação, ela passa, a gente fala de indústria, mas ela pode passar na infraestrutura, no data center. Eu posso trazer vários exemplos aqui de digitalização da rede elétrica aqui em São Paulo, por exemplo, no interior de São Paulo, sistemas 100% digitais, como a gente percebe hoje quando acaba a energia na nossa casa, em algumas das grandes cidades do Brasil, a energia volta quase que instantaneamente. Antigamente, quem nasceu um pouquinho mais atrás, como eu, lembra que quando acabava a energia, a gente ficava esperando o caminhão da companhia vir arrumar. Hoje acontece tudo automaticamente. Isso não acontece com passe mágica. Foi feita a digitização, colocado religadores possíveis de serem automatizados, colocou telemetria e depois, mais recentemente, softwares em cima. Então, quando tem um problema, desliga tudo e automaticamente ele religa tudo e deixa só desligado aonde tem um problema. Isso acontece no saneamento, isso acontece em hospitais, essa transformação acontece para todos os lados. Mas o mais importante para a gente pensar nessa jornada que a gente está colocando aqui da transformação digital é pensar que a gente falou da internet das coisas, tudo, a gente tem que começar a colocar as coisas dentro da internet, porque muito se fala da internet das coisas, da transformação digital, da indústria 4.0, só que se esquece muitas vezes de colocar as coisas dentro da internet, ou seja, eu quero digitalizar um prédio, um ativo, eu preciso colocar o que são minhas coisas, a minha iluminação, meu ar-condicionado, meu controle de acesso. Se eu estou na indústria, eu tenho que conectar minha bomba, meu painel elétrico, meu laboratório. Então eu preciso conectar essas coisas no mundo, ou seja, digitizar, pegar tudo isso. Eu estou tentando dar nomes aqui para juntar mais as coisas. E ter uma parte de controle. Então, basicamente é isso. E em cima, softwares, analíticos, inteligência artificial, aí a gente pode passar a tarde toda falando, o resto da tarde toda falando sobre isso. Então, um ponto para a gente chave nisso, nessa transformação, é pensar que justamente isso tem que acontecer. As coisas têm que passar a estarem dentro da internet, a partir das coisas dentro da internet eu começo a criar um mundo de possibilidades de novas maneiras de gestão, de chão de fábrica, de materiais, aí a gente abre uma possibilidade que ninguém conhece toda ela, afinal de contas, é uma transformação e um mundo novo que abre para várias indústrias. Né? E aí, esse caminho, tentando colocar de uma maneira mais gráfica aqui, é justamente isso. Quando eu começo a olhar, como eu acabei de falar, eu começo a conectar todas as coisas. A minha jornada na indústria 4.0, ela tem que começar, ela tem que ter um pouco esse caminho, né? Eu trazer as coisas conectadas, coletar dados, analisar, transformar, usar a realidade aumentada, a realidade virtual, tudo isso já são tecnologias que são hoje utilizadas em larga escala no Brasil já. Isso não é uma coisa que está na Europa, uma coisa que está nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é uma realidade nossa. E a gente percebe que quando tudo isso começa a acontecer, existem hoje algumas integrações que são feitas, que são percebidas dada a tecnologia. Né? Então a gente vai falar de algumas delas, passando por um ponto, primeiro como um ponto que a gente falou um pouquinho de IoT, mas como eu faço essa integração da energia, da automação, dos softwares, como eu consigo fazer tudo isso. É lógico que isso dentro da indústria vai dar uma resposta para a gente na integração IT-OT em processos muito mais eficientes e muito mais rentáveis. E um dos pontos chaves, quis deixar isso aqui, porque até hoje, uma das grandes barreiras da indústria 4.0 avançar aqui no Brasil, já foi uma barreira fora do Brasil, é a integração de IT, ou seja, a informática famosa que a gente conhece, né, pessoal, nossas equipes de IT, com Operational Technology. Então, Information Technology e Operation Technology. Como esses dois mundos se integram? Ainda hoje existe uma barreira dentro das próprias empresas de integrar essas duas áreas, IT e OT. Tem vários casos de sucesso aqui no Brasil, onde as empresas fizeram change in management, tiraram pessoas que eram da área de OT, colocaram em IT, vice-versa, fizeram job rotation para que isso fluísse muito bem. Porque se eu não fizer isso fluir, como eu vou, por exemplo, garantir que do meu sistema externo eu vou acessar minha fábrica? Se eu não tiver cibersegurança, mas cibersegurança e IT é uma coisa, OT é outra coisa, como isso se fala? Então, esse é um mundo que precisa
estar conectado, porque senão a gente vai ficar mais um tempão falando de várias tecnologias legais. Eu poderia, para falar de indústria 4.0, colocar vários casos legais de realidade virtual, de cobot, mas se a gente não trabalhar o básico, a gente vai daqui 2, 3 anos, 5 anos estar falando das mesmas coisas. Porque o resumo que a gente tem que pensar na digitalização da indústria é quando começa, desde o projeto. Eu fazer meu projeto colaborativo e fazer meu projeto digital. Construir tudo digitalmente, operar tudo isso digitalmente e fazer a manutenção, além de fazer todo o planejamento, scheduling digital. Isso é um pouco da cara do que a gente vê, ou ouve muito falar, do Digital Twin. Eu só posso fazer um Digital Twin ou gêmeo digital se eu tiver tudo digitalizado, desde o meu projeto até a minha operação, até o meu planejamento e otimização do meu processo. Existem digital twin mais simples? Com certeza existe, né? A indústria automotiva foi pioneira nisso para achar espaços dentro do negócio, né, para trabalho. Então, assim, a gente poderia falar de exemplos nesse sentido, mas eu estou falando de uma coisa também ampla no sentido do processo, como eu digitalizo tudo isso. Então, aqui, esse é um video wall da ADNOC. A ADNOC é a quarta maior empresa de petróleo do mundo, e eles tinham automação em todas as refinarias, em todo o sistema de transporte, em tudo. E o que, que eles fizeram, né? A ideia foi integrar mais de 200 sistemas, além de sistemas, seja de IT, de OT, sistemas com bolsa de valor e uma série de outras coisas, aonde eles pudessem, num único lugar, ter uma visão do que passa. Então, eles conseguem, com tudo integrado, saber de acordo com o valor que está na bolsa, ele sabe exatamente aonde está, em cada parte do processo, o custo, por exemplo, online de tudo que ele tem em todos, desde a exploração do poço de petróleo até esse petróleo estar andando em algum navio para chegar aqui no Brasil ou para estar em algum lugar. Então, isso só foi possível numa empresa como essa, como a ADNOC, com uma jornada digital. Então, caminhar desde a digitalização é uma jornada de muitos anos. Então, quando a gente fala, isso é um caso que é considerado um dos maiores casos de indústria 4.0 no mundo, de digitalização plena, né? Então aqui você opera tudo digitalmente, controla tudo digitalmente, esse petróleo, como eu disse, desde o poço até a distribuição total dele. Então, a gente fala dessas integrações porque, como eu comentei anteriormente, a gente tem que olhar hoje 4 grandes integrações que acontecem mundialmente, né? A primeira, eu já comentei, que é a integração da energia com automação. Então, seja numa indústria, seja num prédio, seja onde for, como que eu integro, como eu passo a fazer parte da energia eh, dentro dos meus processos automatizados para eu ganhar mais eficiência. E eu vou usar um exemplozinho bem simples, né, que a gente teve nosso colega da FCA antes falando, o exemplo de um carro. Se eu pegar um carro e falar que esse carro gasta 1 litro para cada 10 quilômetros, e falo que um carro é uma picape V8 e o outro é um carro 1000, alguém vai falar, não, mas você está maluco, né? Se os dois carros, um é um picape V8 e o outro 1000, os dois estão gastando a mesma coisa, se eu não contextualizar e falar que essa picape estava na descida vazia e esse carro 1000 estava na subida cheio de gente com um monte de coisa em cima, aí pode ser que faça sentido esses dois carros gastarem iguais. Então, se eu não integro energia junto com o processo, com tudo, eu também vou estar achando que eu estou gastando isso, gastando aquilo, eu nunca encontro e nunca sei. Eu faço meu balanço de energia, por exemplo, no final do dia, meu balanço de materiais ou o que seja, e está tudo legal e eu estou achando que está tudo bonito. Então, se eu não integrar e passar a ter respostas online de tudo que acontece dentro da minha indústria, eu continuo fazendo autópsia e não me movo para uma tomada de decisão mais eficiente. Então, a primeira integração que eu sugiro como importante a gente olhar dentro das nossas indústrias é a integração de energia e automação. A segunda integração é endpoint to cloud, ou seja, tudo está saindo do chão de fábrica, indo para a nuvem. Então, a nuvem no Brasil, isso eu estou falando de Brasil, não estou nem falando de fora, já é uma realidade na maioria das grandes indústrias. Então, a gente pensar como eu tiro tudo isso e coloco cada vez mais a minha indústria, meu chão de fábrica dentro da nuvem. Outra integração que eu acabei de mencionar, né, é aquela de digitalizar tudo, desde o projeto
até a operação e otimização. Então, como eu integro projeto, operação, otimização de uma maneira digital. E a quarta integração é você sair de operações de um site para operações de multi-site. Então, a gente vê cada vez mais as empresas querendo ter centros de operação e controle como esse, seja para uma mina, seja para um prédio, seja para uma rede elétrica. A gente começa a pensar, por exemplo, um conjunto de prédios que tem lá um facility manager para 2, 3 prédios, como eu posso ter 40 prédios sendo monitorados digitalmente, controlados de uma central. Então, essa integração, sair da operação e gestão única para ir para uma operação mais centralizada, é um caminho também que está cada vez mais sendo discutido. Então, a indústria 4.0 ela passa por isso. Eu tentei ser bem rápido, peço desculpa pela velocidade aqui, pela questão do tempo, mas é importante, além dessas 4 integrações, é pensar, quando a gente pensar, quando vocês forem pensar num projeto ou na indústria 4.0, é pensar na questão da mobilidade, equipamentos móveis, pessoas móveis, ainda mais agora, acelerando de novo com o Covid, a mobilidade é um tema que tem que estar na agenda. O outro tema é cloud. Então, nuvem, uma das integrações que eu mencionei também, endpoint, ou seja, todo aqui embaixo, na nuvem lá em cima. A outra integração outro ponto para se refletir muito são sensores. Como eu comentei no meio da apresentação, a gente precisa colocar as coisas dentro da internet. E se eu não colocar sensor, eu não coloco nada dentro. Então eu fico falando de um monte de coisa de softwares legais pra caramba, inteligência artificial, tudo, só que aí eu esqueço do meu elemento, que é o objetivo de controlar ele melhor da minha fábrica, do meu processo, e não se investe o tanto que se deveria no assessoramento, ou seja, de um prédio, ou seja, de uma indústria. Falar de analytics, então também a gente tem que ter isso na nossa agenda, qual é o endereçamento que eu dou para isso, porque também a gente vê de tudo, né? A gente vem com uma macro de Excel falando que está fazendo analytics e você tem softwares de inteligência artificial, deep learning, machine learning, uma série de outras coisas que podem ajudar no seu dia a dia. Então, e a cibersegurança, que tem que estar, porque se eu não falar de cibersegurança, eu não vou poder olhar para aquela integração toda digital e falar eu vou ser 100% digitalizado, se eu não tenho segurança que tanto meus dados do meu negócio como a minha operação estão protegidas de cyberataques. Então, de um resumo geral, a indústria 4.0 é isso. Ela é uma indústria, é uma evolução digital, não uma revolução digital. Ela é uma evolução digital que caminha hoje, alguns, com certeza tem outros pontos a serem endereçados além desses que eu coloquei, mas não adianta endereçar os outros se a gente não olhar mobility, que é mobilidade, cloud, sensores. Então, esses são os 5 que eu colocaria. E também pensar nas 4 integrações, pensar na integração de energia com processo, ou energia e automação, endpoint to cloud, digitalização como um todo, e sair de uma gestão de single site para multi-site. E, para finalizar, antes de passar 2 casos bem rapidamente que eu tenho para contar para vocês, a gente tem que pensar que a aplicação de tecnologia, como eu comentei, ela, além da eficiência, ela é uma questão de sustentabilidade. Então, como o exemplo que eu usei é da cadeia de produção, né? Então, da cadeia de valor, né? Então, se eu não estou num global supply chain que é cada vez mais digital e meu negócio não é digital e eu não consigo me conectar nessa cadeia de valor digital, no mundo cada vez mais globalizado, onde os fornecedores têm que estar disponível o tempo todo, se eu não sou digitalizado, a chance de eu desaparecer, independente do negócio que eu faça, o meu negócio não acontece, isso vai acontecer. Quando eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Então, a indústria 4.0 é sim uma questão de sustentabilidade. Seja por isso, tem outros aspectos. Um dos aspectos que eu gosto de comentar também é que a aplicação de tecnologia dentro da indústria, ela é uma questão de sustentabilidade por atrair talentos. Você vê o jovem de hoje, a gente falou dos jovens, do comportamento do jovem, ele não quer mais trabalhar no meio de uma mina. Ele não quer mais trabalhar dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Ele quer trabalhar no Facebook, ele quer trabalhar no Google, ele quer trabalhar. Então, para eu atrair os melhores talentos, eu também preciso criar um ambiente onde eu tire essas pessoas dessas áreas, dou um ambiente cool para eles trabalharem, usar o máximo que eles têm da mente, dessa geração mais nova, que já aprendeu mais digital muitas coisas,
e trabalhar da maneira que essa nova geração quer trabalhar. Então, a digitalização, a indústria 4.0, ela também contribui na sustentabilidade nesse sentido, porque se você não tiver tecnologia que garanta que os seus colaboradores vão trabalhar dessa maneira, com certeza, isso a gente já vê em alguns países do mundo, você não vai atrair as melhores pessoas para trabalhar na sua empresa. Nenhuma dúvida nisso. Então, também eu volto no tema de sustentabilidade, eu poderia trazer vários tópicos desse tipo, por que é sustentabilidade fazer indústria 4.0? É eficiência, sim, sem dúvida nenhuma. A automação na terceira revolução industrial trouxe muita eficiência, mas a digitalização agora, ela vem trazer sustentabilidade somada à eficiência que é dada a cada um dos processos. Então, isso é um resumo do que eu vejo e percebo da indústria 4.0 em todas essas geografias que eu já tive a oportunidade de trabalhar. E eu trouxe dois.